A todos com a paz de Cristo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Gerry Adriano, eu estou aqui para trazer uma palavra de fortalecimento para a sua vida e para a sua família. Mas antes, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Querido Deus, maravilhoso Senhor que está nos céus, neste momento, eu quero me colocar, meu Senhor Deus, numa posição de intercessor. E quero te apresentar, meu Deus, todas as famílias, todas as pessoas, ó Deus, que o Senhor direcionar para ouvir esse áudio. Meu Deus, que o teu poder possa alcançá-los. E o Senhor vem abençoar com todas as bênçãos, conforme está escrito em Efésios 1, verso 3, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E que também, meu Deus, o Senhor possa estar trazendo providência, ó Deus, em todas as áreas das suas vidas. Em nome de Jesus, se for por salvação, que o Senhor traga salvação, libertação e cura. Que o Senhor também possa estar abrindo porta de emprego e curando, meu Deus, aqueles que estão hospitalizados ou até mesmo enfermos, clamando ao Senhor pelo milagre, por uma cura. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, envia os teus anjos nos lares desta pessoa e em nome de Jesus opera o milagre, Senhor. Que as tuas mãos poderosas possam estar estendidas, que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, para que não haja nenhuma barreira entre nós e o Senhor. Assim como está escrito em Isaías 59, verso 1, que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos agravados ao ponto de não poder nos ouvir. A tua palavra diz que são os nossos pecados que causam uma barreira entre nós e ti, para que o Senhor não nos ouça. Mas o Senhor já resolveu isso. Quando o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, para morrer por nós, pelos nossos pecados naquela cruz, crucificado. A tua palavra diz, meu Senhor Deus, que quando Ele inspirou, louvado seja Deus, Ele entregou em tuas mãos seu Espírito. Tua palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o Senhor nos deu livre acesso como sacerdote a entrar em tua presença e falar diretamente contigo, sem interferência humanas. Por isso eu me coloco diante do Senhor e intercedo, Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que não haja nenhuma barreira, que o Senhor possa escutar as nossas orações, que o Senhor possa estar agindo, ó Deus, em prol de cada família, em prol deste amigo, desta amiga, desta família que nos ouve. Deus, em nome de Jesus Cristo, que esse material produzido por meio aqui, meu Senhor Deus, de uma live de internet, o Senhor possa estar entrando nos lares, ó Deus, restituindo vidas, restaurando e abençoando e salvando e libertando. Deus, em nome de Jesus, que este áudio possa ser escutado por muitos e para a tua glória o Senhor possa operar e chegar na vida daqueles que o Senhor escolheu para ouvir esta mensagem. Obrigado, meu Deus, eu continuo aqui, ó Deus, me coloco diante do Senhor, como instrumento em tuas mãos. Usa-me do jeito que o Senhor quer, mas fala ao coração daqueles que o Senhor chamou. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus para a nossa meditação nesse dia está no Salmo de número 62, versículo 1, que diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, e não serei muito abalado. Quem disse isso? Quem primeiro orou, louvado seja Deus, esta oração para Deus? Davi. Foi Davi, o rei de Israel, o filho de Jessé. Louvado seja Deus, que fez essa oração. Deus, ele escolheu Davi para ser rei no lugar de Saul, porque Saul foi desobediente às ordens de Deus.
E quando alguém não consegue ser obediente à voz do Senhor, ele traz para si maldições. E foi isso que aconteceu quando Saul foi escolhido para ser rei, o primeiro rei de Israel. Ele não obedeceu ao Senhor, foi completamente desobediente. O poder subiu à sua cabeça e ele achou que poderia agora fazer tudo sem interferência de Deus, e ele se deu muito mal. Então Deus rejeitou a Saul, e agora Deus chama Davi, aquele filho de Jessé, aqueles que era até desprezado, porque os filhos de Jessé eram 6, louvado seja Deus, não me falha a memória, era 6, e tudo pessoas elegantes, só Davi que estava no campo, só Davi estava no campo. E quando o profeta Samuel chega ali para ungir, que viu aqueles homens belos e bonitos, ele disse, é esse? Deus disse, não é, esse não é, esse não é. Tem algum mais aí? Tem um que cuida de ovelha, vai chamar. Aí vem Davi lá, o caçulo pequeno, diz, é esse. Aí Deus diz, é esse, pode ungir. Porque Deus conhece o coração dos filhos dos homens, louvado seja Deus. E Deus, ele ungiu Davi a rei. E depois da morte de Saul, Davi passou a ser o rei de Israel e começou a guerrear as guerras do Senhor. Então Davi, ele foi um homem de guerra. E aqui nessa palavra, o que é que eu entendo? Quando ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. A confiança de Davi, ela estava exclusivamente em Deus. A Bíblia chega a dizer que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas eu confio no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, eu não sei em quem você tem confiado e aonde você tem colocado toda a sua confiança. Algumas pessoas colocam toda a sua confiança em uma conta bancária, porque dizem assim, eu tenho dinheiro. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que você tenha dinheiro, meu irmão, minha irmã. Não é pecado ter dinheiro desde quando nós adquirimos o dinheiro de uma forma justa. Então ter uma conta bancária gorda, louvado seja Deus, é bênção de Deus, quando foi adquirido de uma forma justa. Mas a sua confiança não pode estar nesta conta bancária, porque nós temos hoje um exemplo, diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, que muitos que tinham contas bancárias gordas, infelizmente não puderam salvar as suas vidas. E outros que não tinham conta nenhuma por não ter dinheiro e pegou o Covid e Deus livrou da morte. E outros que não precisou de internamento, se salvaram de uma forma milagrosa. Por que que uns morrem e outros não? Então é Deus que tem um controle de tudo. Louvado seja Deus. Então a nossa confiança, ela não deve estar em bens, nas coisas materiais, em uma casa, em um apartamento, em conta bancária, em um carro. E às vezes quando nós possuímos essas coisas, ficamos muito vaidosos. Veja bem, as pessoas que têm condições, diante da marginalidade, diante da violência que nós estamos enfrentando, onde as pessoas de bem, vivem trancafiadas dentro das suas casas, com grades, né, de proteção, com sistema de segurança de alarme, de cerca elétrica, enfim, paga vigilante, tudo isso para tentar se proteger. Mas Davi disse, a minha confiança, a minha alma espera silenciosamente em Deus. Aleluia. Não estou aqui dizendo que se você tem condições de ter sua casa protegida, faça isso, porque a violência está demais. Mas confia no Senhor, meu irmão, porque não é a cerca elétrica que vai salvar a gente. A Bíblia, aqui no Salmo está escrito, louvado seja Deus, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se Deus não guardar a minha casa, se Deus não guardar a tua casa, em vão vigia o sentinela. Então, todo o esforço que nós fazemos para manter a nossa casa segura, muro alto de 3 metros, cerca elétrica, sistema de alarme, segurança, não vai resolver. Não vai resolver. Porque quando o homem mau chega, ele chega com armas potentes, espera a pessoa na entrada do portão de casa, mete a arma em cima
e você não tem o que fazer, você tem que entregar tudo para não morrer, para poder se salvar. E ainda muitos deles é tão perverso e tão maldoso, que além de tomar o bem da pessoa, manda a pessoa correr e ainda dá um tiro nas costas por detrás, só para ver a pessoa cair morta. Então hoje nós estamos vivendo em um mundo assim. Então nossa confiança deve estar completamente em Deus. É verdade que as pessoas que têm hoje mais condições, que vivem nos lugares bons, em seus apartamentos, nos seus condomínios fechados, têm mais segurança. Mas a sua segurança é somente ali dentro. Louvado seja Deus. Mas você tem que sair uma hora do lugar onde você se acha seguro para ir para as ruas. E aí, nesse momento, tudo pode acontecer. E somente Deus pode nos livrar. Por isso que o salmista Davi, ele disse aqui na sua palavra: somente em Deus, ó minha alma espera, silenciosa, porque dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha. Então, Davi colocou Deus, louvado seja Deus, na sua vida como a sua rocha. Davi colocou Deus em sua vida como o seu porto seguro. Davi colocou Deus na sua vida como o lugar da sua salvação. Então nós precisamos fazer essas escolhas de confiar em Deus. Eu sei que confiar em Deus para muitos não é fácil. As pessoas começam a caminhar com Deus, aí quando Deus não faz o que as pessoas querem, eles viram as costas e abandonam a Deus. E hoje, deixa eu falar aqui uma verdade, louvado seja Deus, que as pessoas muitas das vezes, louvado seja Deus, entram em uma igreja, louvado seja Deus, e a pessoa agora fica só naquele sentido, louvado seja Deus, de buscar bênçãos de Deus. Pelo amor de Cristo Jesus, todos nós precisamos de bênçãos de Deus. É verdade que nós precisamos de bênçãos, temos que buscar. Mas o primeiro propósito de Deus na nossa vida não é esse de somente estar buscando bênçãos. O primeiro propósito de Deus é de adoração, louvado seja Deus. É de nós adorarmos ao Senhor, ser grato a Deus pela nossa salvação. Está escrito lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. A gente precisa confiar em Deus e deixar Deus guiar a nossa vida, sabendo que esse Deus pode nos guardar, nos proteger e nos sustentar. Louvado seja Deus. Ele faz quando nós confiamos nele, quando nós, louvado seja Deus, colocamos nele toda a nossa fé e esperança. Deus trabalha sim, porque esse Deus é maravilhoso, ele trabalha do jeito dele. Agora, nós precisamos aguardar o trabalhar de Deus. Nós precisamos esperar Deus trabalhar. Não devemos ser precipitados como foram aqueles 2 filhos de Eli, o sacerdote Eli. Eles, quando a Bíblia diz que quando o sacrifício da oferta estava sendo ali preparado, antes do sacrifício ficar pronto, ele chegava e tirava a carne da panela. Eles não respeitavam aquele momento e nem ao próprio Deus. E o que aconteceu? Deus usa o profeta Samuel para dizer para Eli que os 2 filhos deles iam morrer por conta daquilo. E ele não fazia nada para repreender. Então, quando Eli soube da notícia que os 2 filhos dele morreram na guerra, ele estava sentado em uma cadeira, ele era forte, já de idade, caiu para trás, bateu o pescoço no chão, quebrou e morreu. Então a gente precisa entender essas coisas. E Deus é aquele Deus que trabalha por aqueles que nele confiam e nele esperam. Então nós precisamos aguardar o trabalhar de Deus. Não seja precipitado. Olha para a palavra. Olha como Davi ele se expressa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Nós devemos esperar no Senhor de uma forma silenciosa, e Ele vai trabalhar e vai nos conceder a vitória de acordo com a sua vontade, e que nós também não venhamos se esquecer de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e dizer: Pai, seja feito a tua vontade. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é da vontade de Deus. Já imaginou que tudo que nós pedíssemos a Deus, Deus nos concedesse? Poderiam ser pessoas boas ou pessoas ruins, porque tem pessoas que não estão preparadas para isso. Então, se colocar segundo a vontade de Deus, Deus vai trabalhar e vai fazer de acordo com a sua vontade. E isso nós vamos esperando em Deus.
Então, no versículo 2, quando ele diz, só ele é a minha rocha, louvado seja Deus, e a minha salvação. Então, isso quer dizer que a confiança de Davi não estava nele mesmo, porque está lá escrito na Bíblia, pelo profeta Jeremias, dizendo, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço, louvado seja Deus, a sua força. Então, Davi não lutava com as suas forças. Davi foi um homem que ele não confiava em si, porque ele era rei de Israel, por conta de um exército que ele possuía, das armas que ele possuía e da riqueza que ele possuía. Davi não confiava em nada disso. Davi tinha, louvado seja Deus, mas não confiava nessas coisas. A confiança de Davi estava sempre em Deus, e por isso que nós temos uma história de Davi, uma história vencedora. Passou luta, passou prova, todo homem nessa terra passa luta e passa prova. Então, a Bíblia, ela faz questão de pontuar os pontos fortes de Davi e os pontos fracos, porque é ser humano. Davi não é Deus, era um ser humano. E como ser humano, todo mundo tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Mas a Bíblia é certa, e é tão a palavra de Deus, que ela não negou as partes negativas dos autores que aqui estão escritos na Bíblia. Está tudo escrito, porque Deus mostra que o homem é um ser humano, pecador, mas ele era aquele homem que confiava em Deus. Nada disso tirou ele de confiar em Deus. Por isso que ele foi vencedor, ele venceu todas as suas provações, e aquele que confia no Senhor também vencerá todas, eu disse todas as provações. Louvado seja Deus. Davi enfrentava muitos inimigos. As pessoas, os exércitos dos inimigos se preparavam. Vinha contra Davi, e Davi vencia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Davi, no momento que ele estava fraco, que ele caiu diante no pecado, que os seus filhos se levantou contra ele, para tirar o reino dele, e aí queria matar ele ainda, com seu exército. Davi fugiu pelos matos, pelas montanhas, e mesmo assim, em número pequeno de seguidores, Davi conseguiu vencer o exército do seu filho, e os seus filhos que o perseguiam para tomar o reino, todos foram mortos. Ele chorou muito. Então a história de Davi é uma história muito rica de detalhes. Se nós pararmos para se aprofundar, a gente vai aprender muito. Mas Davi foi vencedor em todas as suas batalhas, porque ele confiava em Deus. Aí está o segredo. Louvado seja Deus, aqueles que confiam no Senhor, aleluia, será vencedor, sairá das batalhas. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar nenhuma batalha. Sim, as batalhas surgirão, mas nós em Cristo Jesus, com os pés no chão, nós venceremos, porque nós confiamos no Senhor. Ó Israel, confia no Senhor, o teu Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. Amém? Que Deus em Cristo abençoe fortemente a sua vida. Hoje é domingo, dia de culto na nossa igreja aqui, Primeira Igreja Batista em Araçás, na rua Eliseu de Souza Danta, número 36, antiga Otto Alencar, perto aqui da caixa d'água. Então você, louvado seja Deus, família de Araçás, estou convidando você a estar conosco hoje às 18 horas aqui no templo, para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus. Também convido todas as famílias da nossa igreja a participar e estar conosco às 18 horas aqui, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Nossos dias de culto aqui na igreja é domingo às 18 horas, terça-feira nós temos o culto de fortalecimento espiritual com oração e estudo bíblico da palavra às 18 horas também. No sábado nós temos a nossa escola bíblica às 18 horas também, e assim nós convidamos você a participar dos nossos cultos. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus em Cristo possa estar abençoando todo o restante do seu dia. Em nome de Jesus. Amém.